Ok, então vamos falar de formulários. Essa porcaria aí que dá um trabalho do caramba. Eu estou ali utilizando Remix, claro, meu querido Remix, e aí tem uma rota. Então, um arquivo de rotas, ele tem o markup que está escondidinho aqui, que é o que você vê ali na tela, tá? E quando você tem um formulário e você submete esse formulário via post para a mesma rota, quando você tem uma action function, então ela será responsável por obter os dados deste form e fazer alguma coisa com estes dados. O que nós temos na action function aqui? Eu estou apenas lendo o form data do request, que é provido automaticamente para a action function pelo Remix, e aí eu crio um objeto a partir do que é retornado desse método, e aí eu estou simplesmente retornando, não estou fazendo console.log e nada disso. Por que eu estou só retornando? Porque dentro do meu componente React, eu tenho como utilizar este hook para ter acesso aos dados que foram retornados pela Action Function. É bastante conveniente. E aí aqui eu estou utilizando uma tag pre com o método stringify do JSON para mostrar esses dados na tela. Se eu fizer um submit sem ter passado nada, veja que e-mail password é um objeto vazio. Se eu digitar o meu e-mail e uma senha, então o que é retornado a partir da Action Function é o que está sendo exibido na tela. Tranquilo. Eu estou preocupado, então, como que eu vou lidar com esse form no que diz respeito à validação. Eu gosto de prover uma experiência legal para o meu usuário, então eu faço sempre a validação no lado do cliente, mas, como desenvolvedor back-end, que também sou, eu sei que é fundamental para a segurança da sua aplicação que você faça essa validação também no lado do servidor. Vale lembrar que o Remix é um framework JavaScript de back-end e que utiliza o React para renderizar informações, ou renderizar markup, na verdade, aqui no browser. Então, a nossa validação ela será feita aqui na nossa Action Function, que só é executada no servidor. O código escrito entre as linhas 4 e 8 jamais chega no browser. Como que eu vou fazer validação desses dados? Bom, eu tenho acesso aos dados aqui, eu poderia fazer simplesmente um if data data email igual ou igual a vazio, retorna alguma coisa. Cara, não. Né? Vamos utilizar uma biblioteca. Nesse caso é uma biblioteca bem popular neste momento, chamada Zod, e que permite você criar um esquema que vai descrever um objeto. Tá? Então, o objeto precisa ter o seguinte shape. Um e-mail que será uma string e que precisa ter a estrutura de um e-mail. E password, que será uma string com um mínimo de 4 caracteres. Tá? Isso é o mais básico do básico. O Zod permite que você faça muito mais. No caso do password, eu poderia passar para o Zod uma regular expression para forçar que a string do password tenha uma minúscula, 3 maiúsculas, 2 caracteres especiais, 4 números e termine com ponto e vírgula. Tá? Posso, mas aqui é um exemplo e eu quero manter a coisa simples. Então eu criei um esquema. O esquema ele me devolve diversos métodos, sendo que um deles é o parse. Então ao invés de eu retornar os dados, eu vou simplesmente retornar os dados, eu vou fazer esquema parse e aí sim eu vou retornar os dados. E aí veja o que acontece quando eu tento submeter vazio. Agora eu tenho um erro, mas não é um erro qualquer, é um Zod error. Olha que interessante, que ele está me dizendo exatamente quais os campos, veja aqui, ó, e-mail e password, e qual o problema com cada um deles vai me dizer exatamente qual que é o problema. Tá? Então agora ficou muito mais fácil para validar as minhas coisas. Como eu tenho interesse nos dados sendo enviados para o meu componente React, eu vou utilizar um método diferente do objeto esquema. Por quê? Quando a validação... Vamos
Vamos testar aqui o Happy Path. Vamos passar tudo bonitinho como tem que ser. Então, quando o parse consegue parsear o que foi enviado para o esquema, então ele retorna uma cópia dos dados. Tá? O que você vê aqui é uma cópia do que eu apurei aqui lendo form data no request. Agora, se o negócio falha, aí o método parse ele dispara um erro, throw error. Mas eu tenho o safe parse, que aí ele não vai disparar o erro, mas ele vai retornar um objeto com as informações. Então veja, agora não tem um erro, mas foi retornado, ao invés de uma cópia dos dados, todas as informações relacionadas ao erro. E aí, tendo isso daqui disponível no meu markup, tá na hora de agora tirar esse e mostrar esse. Então agora, tendo markup, eu posso ler isso daqui e determinar qual mensagem de erro eu preciso mostrar aonde, aqui embaixo. Então vamos colocar aqui um span, informar e-mail válido. Pronto. Ele até ficou do lado, não era para ter ficado do lado, mas é só um exemplo, eu não estou preocupado com estética. Mas eu só quero que isso seja mostrado quando tiver um problema de validação. Mas, veja, vamos tentar de novo aqui. Para que eu veja se o e-mail é inválido, eu preciso pegar error, issues, que é um array. Aí eu preciso percorrer esse array procurando por onde o path é igual e-mail, e se for, aí eu escolho. Eu quero mostrar essa mensagem, ou eu vou mostrar uma mensagem que eu vou escrever aqui, como esse caso. Eu fiz a mensagem hard-coded dentro do meu markup. E aí começa a treta. Por quê? Data error issues sum. Então ele vai me retornar true na primeira vez que uma ocorrência for true. Então, quando o item path contains, ou não é contains, é includes, né? Porque é um array, e-mail, aí eu quero mostrar isso, caso contrário, nulo. Cara, já estou vendo problema aqui. Por quê? Primeiro, any, tá vendo? Data é any. TypeScript não tem ideia do que tem ali dentro. Tá, eu poderia tipar isso daí? Com certeza poderia, tá? Eu sei o que eu estou retornando da minha action function, tá? E aí eu poderia tipar esse data aqui. Ok. Mas eu acho que você já tem como concordar comigo que não é legal ficar repetindo isso daqui todas as vezes que eu precisar criar um novo campo no formulário, e esse formulário pode ser apenas um em meio a dezenas de formulários da minha aplicação. Ou seja, não é uma coisa legal de se fazer. É uma superfície muito grande para que bugs apareçam, para tirar a sua paz de espírito. E existem maneiras melhores de se fazer este tipo de coisa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir o que eu fiz aqui, eu vou manter o meu esquema, vou tirar aqui os imports. Não vou tirar os imports, vou deixar ali mesmo, tá? Eu vou tirar esse action. Que mais? Esse eu vou deixar. Esse form aqui eu vou tirar também. Vou deixar só um H1 ali. Olá, remix forms. Vamos ver o que deu aqui. Beleza. Os meus imports sumiram? Não. Ok. O que é esse tal de remix forms? É um pacote desenvolvido pela Season, que é uma empresa brasileira que está utilizando Remix bem forte, e eles tinham essa dor, né? Eles precisavam criar muitos formulários, aí falaram, pô, mas o Remix ele é tão bom em tirar coisas, responsabilidades das costas, né, do time de desenvolvimento, por que form tem que ser diferente? E aí eles começaram a pensar em alguma coisa, e aí eles criaram internamente o Remix Forms, e ficou tão bom que eles decidiram tornar open source. E agora está disponível para todo mundo. Essa URL eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo. E eu já tenho tudo instalado aqui, tá? Eu só vou copiar um pouco de código daqui, esses dois imports. Muito bem. O esquema eu já tenho. Eu vou copiar esta mutation e a action function. E na verdade eu vou copiar todos esses daqui. Retornei aqui. Muito bem, deixa eu ver o que eu tenho que fazer de correção ali. Esse use action data, por enquanto eu não vou utilizar.
Aqui tem um typo, então é values. E aí eu vou retornar os values. E vou fazer um console.log nesses valores aqui. E vou deixar fechadinho aqui mutation e action por enquanto, para que a gente foque no que vai acontecer aqui com o esquema ligado a esse componente form que foi provido pelo pacote Remix Forms. Então, quando eu salvar isso daqui, olha que interessante, eu tenho o meu formulário ali de volta, um pouquinho diferente, porque aqui ao invés de senha password, ao invés de criar conta no botão, ele está como OK. Mas até aí, a gente tem como melhorar. Mas olha que interessante. O que eu vou fazer agora aqui? Submeter sem nada. Olha que interessante, ele já fez a validação, ele colocou invalid email, colocou string must contain at least 4 characters, tudo em inglês por enquanto, e colocou o foco no primeiro campo com problema. Aí, eu vou digitar o e-mail. Perceba que a validação está sendo feita no client, no browser. Por quê? Eu não fiz nenhuma requisição, eu não submeti o form. Aí, eu vou fazer o submit. Perceba que ele já identificou que o segundo campo está com problema. O primeiro já atende às especificações do meu esquema. Então agora eu vou colocar uma senha ali. Veja aqui. Opa! Fica aí, Gasparzinho. Perceba que os campos eles precisam ser melhorados, porque o password é um campo aberto. Com certeza, aquele campo e-mail é um campo texto também, não é um campo e-mail, mas a gente vai chegar lá, tá? E aí, quando eu fizer o submit, ele deu um not found porque na configuração do form action, aqui eu tenho uma rota que não existe. Só isso, tá? Então eu vou mudar para account. Mas é um form. Então vamos olhar a estrutura do form antes de eu explicar o que esses outros métodos fazem. Então, account, e nós vamos trazer aqui o markup que está carregado no browser. Então, olha que interessante. Form method post, action, a própria rota. Aí eu tenho um label e um input, que, como eu havia dito, ele é do tipo texto, não é do tipo e-mail. Mas olha que interessante, o form ele é todo acessível. Olha só, área label by, a área invalid false, required true, ou seja, o pacote ele já te entrega um form todo acessível, o que é muito importante para aquelas pessoas que dependem de um leitor de tela. Tá? Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? O password é a mesma coisa, ou seja, apenas com este markup aqui, passando o esquema, a Remix Form consegue já te devolver um formulário. E aí, o que isso significa? Que nós temos agora uma single source of truth. Ou seja, uma única fonte da verdade. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou criar aqui options, tá? Vou dizer que é um enum, que vai ter como opção 1 e opção 2. Ok. Quando eu salvar, aqui, opção 1 e opção 2. Estou vendo que ele não está muito feliz com a acentuação, tudo bem, mas a opção existe, tá? Então deixa eu só tirar o acento ali, pronto, agora opção 1, opção 2. Mais um exemplo, terms, z, boolean. Beleza, tem ali ó, um checkbox, termos, ok? Eu quero que já venha selecionado, beleza, default, true. Beleza, já vem selecionado de cara. Olha que legal, você cria, você trabalha, você capricha no seu esquema para validar e a Remix Forms vai montar o form para você. Ou seja, já deu para ver o tanto de coisa que você tem à sua disposição só de usar esse pacote, tá? Coisas que você não teve que se preocupar. A validação é a principal delas, tá? Vamos lá. O que são esses dois métodos, então? Bom, Action Function você já sabe o que é, tá? É o método padrão, tá? Do Remix. Quando você tem uma Action Function, o Remix sabe o que fazer. E o form, quando o form dessa mesma rota for submetido, esse método será automaticamente executado. E aí você tem acesso a request. E aí eu estou retornando um método do próprio pacote Remix Form, que é um Form Action. E aí vai
receber request, esquema, mutation e o success path, que é para onde será redirecionado quando o sucesso ocorrer, e aí a mutation será o método responsável por ler os valores, e aí aqui você é responsável por salvar em algum lugar seguro. Mas neste ponto aqui, quando você recebe os valores, você já sabe que eles são válidos conforme o que você determinou no esquema. Tem uma make domain function que é do pacote remix domains. Eu não estou certo qual é o papel da make domain function, porque eu ainda não estudei o remix domains. Então, eu não posso falar sobre algo que eu não conheço. Vou me informar. Sei que o remix domains ele pode ser utilizado de forma isolada. Ele não foi feito para trabalhar em conjunto com remix forms, mas eu não tenho muito mais para dizer, tá? Então, só saiba que é assim que se faz. Beleza. Então, agora sim, tá? Eu vou só tirar essas duas opções para a gente ficar com o formulário mais curto. E aí vou trazer aqui o console, porque tudo que está acontecendo aqui na Action Function acontece só no servidor. Esse código aqui, inclusive, ele nem chega no browser, tá? O que chega no browser é o que você coloca aqui. Então, eu sei que não tem como eu ver a saída dos dados no console do browser, mas no console que está rodando aqui server-side. Então, gmail.com, vai ficar feião mesmo gritando. E aí, quando eu der um OK, olha só que interessante, o meu console.log mostrou as informações ali. Então, esse é o uso mais básico, mais lambido que você pode fazer da Remix Forms, mas é um caso de uso que eu não vejo, eu não me vejo criando um form desse jeito. Por quê? Porque eu preciso de labels melhores, eu preciso, por exemplo, de mensagens de erro em português, eu preciso mudar o tipo dos campos, porque eu quero que o e-mail seja do tipo e-mail, eu quero o password seja do tipo password, esse segundo um pouquinho mais importante que o primeiro. E aí, a Remix Forms ela nos dá total liberdade para que a gente possa customizar tudo. Primeiro, customizar estas mensagens de erro não é papel da Remix Forms, porque a própria Zod já te dá um mecanismo para isso. Olha só que interessante, eu passo um objeto de configuração aqui, e aí eu posso passar uma mensagem, fornecer e-mail válido. Ok. Quando eu receber a mensagem lá no front-end, é exatamente o que eu vejo ali. Legal, né? Para o password, aqui como segundo parâmetro, message, senha muito curta. Pronto. Senha muito curta. Então, Remix Forms ela faz uso extensivo do esquema provido pelo Zod para que você trabalhe bastante aqui, tá? Na sua única fonte da verdade, e aí ele tendo isso como base, né? Aí ele vai te devolver um form. Beleza. Mas eu preciso modificar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu fechar o form nele mesmo, eu vou colocar aqui um método que vai receber field e errors. Vamos ver. Aí, aqui eu vou retornar o primeiro field, name, e-mail, label, e-mail e password, senha. Assim, eu quero também um botão. Legal. Aí, errors e botão. Legal. Olha só. O formulário continua funcionando, só que agora eu já consegui passar os labels para traduzir os labels. Porque aí ele já não está mais utilizando as propriedades do objeto do esquema para colocar os labels. Então, eu já tenho a liberdade de escolher os meus labels. Tanto é que se eu colocar aqui emails, é o que eu tenho ali. Então, já melhorou bastante. Concorda? Mas eu posso fazer mais do que isso ainda. Então, olha só. Deixe-me ver aqui. Para este daqui, eu quero fazer a mesma coisa. Passar um método que eu vou receber field errors, aqui register, tá? E aí aqui eu vou retornar
Não, acho que aqui não tem field. É label e errors. Ok. Aí, dentro do field, eu vou passar label. Ok. Errors. E eu vou colocar aqui um input. Esse input ele não tem nada a ver com a Remix Forms, tá? É o input do HTML mesmo. Beleza. Fechar nele mesmo. Aí. Opa. Register. Eu vou registrá-lo como e-mail, ou seja, esse register ele vai linkar o que eu colocar aqui com a propriedade no esquema do Zod. E aí, eu posso dizer type e-mail, por exemplo. E autocomplete off. Pronto. Aí, para a senha, mesma coisa. Copiar aqui. Label. Password. Type password. Autocomplete já não tem naturalmente. Ok. Deixe-me ver. E-mail. E, veja, eu já tenho agora controle sobre a senha, ou seja, os labels, e o tipo de campo. Beleza? E deixe-me ver aqui. Fornecer e-mail válido. Tá. Deixe-me olhar o markup. Type e-mail, name e-mail. Olha só, legal, tá? Eu consegui mudar o tipo do campo e a biblioteca ela ainda continuou mantendo as propriedades área para o meu formulário continuar acessível. Olha só que legal. Então, de forma muito simples e utilizando apenas os fields, os elementos providos pela própria Remix Forms, eu consegui quebrar isso daí de uma forma que eu tenha um controle bem granular do que eu preciso fazer. E olha que interessante, label, por exemplo. Lembra que eu falei que eu tenho Tailwind CSS? Olha só, para tudo eu tenho class name. Então, por exemplo, text red 600. Olha lá, agora eu tenho o label vermelho ali. Eu quero que a mensagem de erro, class name, text green 800, nesse aqui. Então, ok. Então eu tenho ali uma mensagem verde, vermelho, e aí eu posso, sabe, trabalhar com o meu input, porque o input aí já nem é um componente da Remix Forms, mas um input do HTML, e aí eu posso customizar isso aqui do jeito que eu quiser. Uma última coisa, antes de fechar esse screencast, veja que eu tenho aqui erros, que são os erros de validação pertinentes a este próprio campo, ok? Eu tenho para esse aqui também, e eu tenho um geralzão aqui. Para que serve esse geralzão aqui? Aí que vem uma coisa muito legal, muito interessante. Veja, eu vou colocar mais um campo de senha, então eu vou chamar de password2, tá? E aqui eu preciso duplicar também, pois isso já não é mais automático. Então name password2, label vai ser repetir senha, password2 e beleza, tá? Validação sendo feita, tranquilo. Beleza. Só que eu preciso que as senhas, elas batam, né? Porque eu não estou validando isso aqui no Zod e até onde eu sei, não tem como determinar que o esquema só será válido se o password 1, o valor for igual ao do password 2. Não sei, eu procurei, não consegui encontrar. Se você conhece bem o Zod, sabe se dá para fazer, me avisa. Eu não sei. Mas Remix Forms consegue te dar um mecanismo para isso. Por quê? Aqui a gente tem acesso aos valores, certo? Então, olha só que interessante. If values password 2 ou 1, olha que legal. Tudo tipado, tá? Por causa do esquema, tudo é TypeScript, então eu tenho um autocomplete muito legal. Password 2, aí eu vou dizer throw new error e as senhas não são idênticas. Ok, só isso. Beleza? Então, atualizei do vele@gmail.com 123456 123 123. Quando eu tem um problema ali. Não fez nada. Vamos entender por quê? Deixa eu ver se eu tenho um erro ali. Ele deixou passar. Deixa eu
Deixe-me ver por quê. Será que seria apenas throw? Vamos ver. Porque aquele throw new error, ele foi meio que da minha cabeça, sabe? E... ok. Agora sim. Então é só throw, tá? Não é throw new error. Bom, tá aqui. Agora, o que eu vejo aqui é o que foi colocado nesse errors geralzão, tá? Que aí, inclusive, eu posso posicionar em qualquer lugar. Outra coisa que eu posso fazer é dizer que esse button vai ser do tipo submit, porque aí ele estava apenas um button ali, tá? Para finalizar mesmo, eu posso utilizar um throw new input. Não. Field error. É isso? Não. Input error. Sim. Do Remix Domains. Beleza. Input error. As senhas não são iguais. É isso? Eu acho que... será que é do Remix Domains? Deixa eu ver. Ah, tá. É isso. É do Remix Domains mesmo. Mas eu preciso passar aqui agora um nome de input. Tá? Então olha o que vai acontecer agora. E Enter. Veja que a mensagem de erro, ao invés de ter sido colocado naquele erro geral, não, ela foi colocada na posição do e-mail. Tá, mas não é isso que eu quero. Então vou colocar em password, que é esse daqui. Então vamos lá, de novo. Ó, as senhas não são iguais, mas ela foi colocada, opa, me empolguei aqui, logo abaixo desse campo. Então você também tem esse controle para você colocar esta mensagem de erro numa posição específica dentro do seu form. Ou se você simplesmente der um throw, sem nada, aí ele será colocado aonde? Ali naquele errors, naquele placeholder geral aqui. Beleza? Eu acho que isso encerra a minha apresentação da Remix Forms. Eu estou de queixo caído, não só com o problema, a forma como o problema foi resolvido, tá? Mas com o nível de controle que a biblioteca ela me dá. E, nossa, eu nem imagino tanto de trabalho e coração que foi colocado nisso daqui. E eu estou realmente muito feliz. Eu quero mandar um abração pro Guga, pro Daniel, pro Diogo, para todo o pessoal da Season. Vocês estão de parabéns, cara, e é isso aí. Bom, obrigado por ter assistido. Esse é o primeiro screencast de uma nova fase. Hoje é dia 2 de agosto de 2022 e pelo menos até o final desse ano, até dezembro, eu estarei me dedicando só à produção de conteúdo. E eu quero ver se eu faço um career shift, se eu consigo me dedicar só a isso. Essa é uma experiência que eu estou fazendo e você pode esperar ver muito mais conteúdo no meu canal daqui por diante. Beleza? Obrigado por ter assistido. Fique com um forte abraço meu. Eu sou o Fábio Vedovelli.